Jéssica, sou estudante do curso de licenciatura em Artes Visuais da Escola de Design da UENG e atualmente estou como coordenadora do DCE da UENG e também como diretora de políticas educacionais da UE, União Estadual de Estudantes. O DCE, nas suas primeiras conformações, lá na década de 80, 90, ele vinha muito por conta de algumas unidades que tinham um movimento estudantil mais organizados, por exemplo, Divinópolis e a FAI, e não à toa também que é por conta dessas unidades, né? A UENG ela não tinha o tamanho que ela tem hoje, ou seja, a quantidade de estudantes e de unidades que ela tem hoje, ela era uma universidade muito menor, e ainda assim num processo de tentar ser gratuita, ou seja, ela tinha muitas fundações que estavam num processo não de incorporação, mas no processo de integração do corpo da universidade. A unidade de Divinópolis era uma delas, no processo de fundação ainda, e era um DCE que se organizava por conta dos diretórios, era formada por conta de presidentes e presidentas que compunham esses diretórios acadêmicos, e tinha um trabalho muito na mobilização dos estudantes pela gratuidade do ensino, pela qualidade do ensino dentro da UENG, e também nesse processo de tornar a universidade com um caráter mais regional, de desenvolvimento regional, que fosse se interiorizando também para dentro do Estado, para que tivesse uma universidade cada vez mais forte também, que contemplasse esses outros campos, essas outras cidades de Minas. Bom, meu nome é Cauê Pinto, eu sou estudante do 7º período de Direito na UENG Passos e atualmente sou coordenador geral do DCE da UENG. Bom, o DCE surgiu de uma necessidade das unidades de terem um diálogo dos movimentos estudantis, né? A gente tinha algum contato com algumas unidades, com pontuais diretórios ou centros acadêmicos, mas sentia a necessidade então de uma representação mais geral e que trouxesse, né, as demandas dos estudantes para a reitoria, que fizesse com que os pequenos focos do movimento estudantil tivessem uma integração maior, uma unidade programática e uma unidade também de troca de informações, né, da gente saber o que o movimento estudantil da unidade X ou Y está passando, qual é a dificuldade que aqueles estudantes encontram na pesquisa, no ensino, na extensão, sendo que antes de 2016 a gente não tinha essa noção. Eu acho que essa noção é uma noção que também vem sendo construída ao longo do tempo. Pode ser que ainda a gente leve mais um tempo para chegar nesse entendimento do que é a UENG, do que é o corpo discente, né, do que somos nós estudantes, esse coletivo de 20 e tantos mil estudantes, mas o DCL vem então como um primeiro movimento mais geral, que abrangeu quase todas as unidades, né, no Congresso de Criação, para que exista uma centralidade no movimento, para que exista uma representação, né, tanto nos conselhos superiores quanto de maneira mais geral na UENG. Então o DCL surge dessa necessidade. Em 2016, no meio do ano, a gente teve um congresso aqui em Belo Horizonte, que aí foi celebrado então essa ideia, né, de um novo momento na UENG, porque passado 2014 nós tivemos aí um salto de 7 mil para quase 20 mil estudantes, e o DCE não, o existente, né, o anterior que a gente tinha ao longo do tempo visto se mobilizando, era um DCE que atuava numa UENG menor. Sou professora Lavínia, da Faculdade de Educação do campus de Belo Horizonte, da UENG. Trabalho na universidade desde antes de sermos UENG. Eu comecei trabalhando no curso de pedagogia do IENG, do Instituto de Educação, em 1981. Portanto, tenho 37 anos de sala de aula aqui da universidade, na Faculdade de Educação da UENG. A Universidade do Estado, né, desde quando eu comecei a trabalhar, lá em 1981, aí sim, eu tinha uma proximidade muito grande do diretório acadêmico. A gente teve lutas muito importantes, porque, por exemplo, a minha unidade, quando foi criada a UENG em 1989, o curso de pedagogia tinha ficado de fora. E nós tivemos, inclusive com o movimento estudantil à época, o nosso diretório acadêmico lá da Faculdade de Educação sempre foi um diretório muito combativo, que enfrentou as lutas, né? Mas aí a gente já está num processo de distensão política, nós já estamos num processo de abertura política. Então, esses documentos que eu tenho são documentos que eu fui acumulando à medida que, como professor e aí também como militante do movimento docente, nós tivemos lutas comuns, inclusive, eu acho que é muito bacana, né? O primeiro CONUN aí da Universidade do Estado de Minas Gerais tinha representação estudantil
né? Porque naquela época a gente tinha um DCE, né? E esse documento a qual você se referiu é um documento de um congresso, por exemplo, do 4º Congresso do DCE, que é um DCE anterior a este aqui, que ele era formado, inclusive, com estudantes que eram das unidades que hoje são públicas, mas à época elas eram apenas unidades agregadas. Então, eu tenho esses documentos em função desse congresso, por exemplo, que eu participei lá em Diamantina. Teve o 4º Congresso dos Estudantes da Universidade do Estado de Minas Gerais. Um desses documentos é esse. Mas eu tenho também umas outras referências que eu acho muito importante ressaltar para a história da Universidade do Estado de Minas Gerais. Principalmente, vamos pensar na questão da gratuidade. As unidades de Belo Horizonte, como a Design, a Guinhar, a SMU, a Faculdade de Educação, principalmente essas 4, que à época que eu vou remeter a esse fato, não existia a FAP, essas 4 unidades, embora públicas, os alunos pagavam uma semestralidade. Aliás, 2, né? Tinha 2 carnezinhos que eles pagavam por ano. E foi exatamente o movimento estudantil à época, principalmente aí a gente estava na fase de constituir o DCE, mas foram os DAs que conseguiram, com muita luta, que suspendesse, inclusive, essa cobrança dessas semestralidades das unidades. Eu sou Hugo Lima, sou formado em Pedagogia pela Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais. Em 2014, quando eu concluí a minha graduação, o professor José Eustáquio me convidou para vir trabalhar com ele aqui na vice-reitoria, assumindo uma dupla função, que seria de secretário e assessor. Por conta, né, de algumas limitações, ele acabou tendo que agregar as duas funções em uma pessoa só, e eu acabei topando isso. E eu lembro que uma das primeiras conversas que nós tivemos foi a apresentação da rotina de trabalho na vice-reitoria, e o professor José Eustáquio já me deu logo a missão de dividir com ele essa pasta do movimento estudantil na universidade, que consistiu em fazer um levantamento de quais eram as representações, né, os DAs, os CAs nas unidades, fazer um contato com eles e propor um primeiro encontro, que foi acontecer no Seminário de Pesquisa e Extensão, que aconteceu em novembro de 2014, onde tivemos a oportunidade de vislumbrar o que seria a representação estudantil dentro da Universidade do Estado, que até então era muito fragmentada, era muito esparsa. Essa retomada do Diretório Central, da organização dos diretórios acadêmicos e dos CAs, isso traz, né, e eleva muito a condição mesmo da nossa universidade se pensar, né, de trazer para, né, o cenário mais importante da nossa universidade, que é o coletivo de estudantes, porque veja só, a universidade que não permite ou que não dê condições para que os estudantes se organizem, se movimentem, dialoguem, ela é uma universidade que, no meu entender, que não cumpre o seu papel, porque o papel da universidade é, acima de tudo, formar, né, os jovens e tudo mais. Termos um DCE hoje faz toda a diferença, porque, primeiro, a gente tem com quem dialogar mais diretamente, porque é muito difícil, nós temos aí mais de 20 mil estudantes. Como conseguir entender quais são as dificuldades, as necessidades das unidades, quando a gente tem um quadro discente tão expressivo, né? Então é preciso que haja essa organização por parte do movimento, e o DCE traz isso, essa organização, essa representatividade. E aqui para a reitoria, apesar de estarmos num local tão distante das unidades, conseguimos ter essa maior circulação de estudantes na reitoria, né? E essa circulação em todos os sentidos, porque começaram a frequentar mais, começaram a demandar mais, começaram a participar mais da gestão da universidade. E isso, sem dúvida, impactou positivamente nas relações, imagino, tanto por parte do DCE e, sem dúvida, em relação à reitoria.
Um dos pontos também que eu acho que ajudou muito no processo de formação e de amadurecimento do DCE atualmente é a questão do diálogo também, de conseguir, né? A gente estamos em movimentos sociais, atuando enquanto movimento social também, movimento social organizado, de movimento estudantil, mas para além disso, a questão de estar no espaço institucional, ou seja, estar dentro da reitoria, não como cargo, claro, não é isso, mas ocupando os conselhos, ocupando o conselho universitário, conselho de ensino, pesquisa e extensão, conselho curador dentro da UENG, acompanhando as dinâmicas de calendário, sabendo o que é votado lá dentro, quem são os professores, quem são os diretores das unidades, quem são os técnicos administrativos que estão ali dentro, fazem com que a gente consiga ter um diálogo maior também, numa dimensão estadual, pensando, né, que a UENG hoje ela atua numa esfera muito grande. O estado de Minas Gerais é um estado muito grande, o estado com maior municípios com a maior quantidade de municípios do Brasil, e também um estado muito estratégico economicamente, quando a gente pensa, né, a questão da extração do minério, da questão da soberania, da produção das águas em Minas Gerais. E então isso tudo interfere também na forma como a universidade vai se organizando, na forma como a universidade vai se compondo, e também desse jogo político que existe para dentro da universidade. E estar no espaço do DCE também faz com que a gente consiga ter uma maturidade melhor para poder analisar isso e fazer uma análise mais conjuntural de como que a gente vai se organizar estrategicamente para as nossas lutas dentro do movimento estudantil. Outra realidade, né? Eu mesmo não imaginava que os problemas que a gente tinha em Passos poderiam ser debatidos aqui, né? Até a gente começar a ter esse trânsito na reitoria, até a gente começar a perceber que as coisas que acontecem lá são reflexo direto das políticas que são definidas aqui. E isso, o estudante do interior, ele não tem tanta proximidade. Então, eu acho que o papel assim fundamental do DCE é facilitar essa ponte entre o estudante do interior que está lá longe das políticas que são decididas aqui na reitoria e nos conselhos superiores, e ao mesmo tempo a sociedade civil como um todo, na representação com mesas de negociações com o governo, por exemplo, e trazer então de volta essa informação para o estudante também do que é válido, do que é salutar nessa luta, do que a gente tem conquistado, do que a gente tem pautado e quais são as futuras possibilidades de conquistas, como, por exemplo, né, a assistência estudantil, que veio também de muito diálogo, que veio também de uma construção que só foi possível, vai beneficiar todos os estudantes, mas só foi possível porque o DCE estava lá, em conjunto também com a Unimontes, construindo essa política. Então, o Plano Estadual de Assistência Estudantil, ele tem sido uma luta, uma bandeira que a gente vem construindo mesmo antes da conformação do DCE, como disse, já desde 2015, então o movimento estudantil das unidades pautando isso. Mas a UENG ela tem uma característica muito específica. As estaduais no Brasil, na verdade, elas têm uma característica diferente das federais, né? Principalmente porque elas pautam muito essa questão do desenvolvimento regional, por estar dentro de um território estadual. E a UENG ela é uma universidade muito grande, que está interiorizada, que está enraizada dentro do estado, e que por isso também tem uma potência muito grande. Hoje a UENG é uma das universidades que oferece a maior quantidade de cursos voltados para a licenciatura. Isso tem toda uma questão também de que a UENG é uma universidade que 70% do corpo docente é advinda de escola pública, ou seja, é uma universidade que tem um caráter, né, em que o povo está nela, o povo está ocupando esse espaço da universidade, e que justamente por isso demanda muito de uma política de assistência e de permanência. Os cursos de licenciatura também, né, que são cursos protagonizados por mulheres, muitas delas mães. Então essa questão de permanecer, de ter um apoio creche, de ter um apoio pedagógico, questão dos estudantes mesmo, né, que às vezes se deslocam de outras cidades, ou até mesmo que tem que passar pelo processo de sair da casa dos pais para poder estudar mais perto da universidade. Então a moradia universitária nesse caso, a questão do transporte também, né, da alimentação, que é uma questão para os estudantes, ela é muito gigante. Se a gente não consegue se alimentar direito, a gente não vai estudar direito, a gente não vai fazer pesquisa direito, a gente não vai fazer extensão direito. E um dos saldos que eu acho que o movimento estudantil traz para a gente é um acúmulo de enxergar que o movimento estudantil ele não é uma coisa separada da universidade, dentro dessa bolha, né? Ele está em diálogo com a cidade, ele está em diálogo com o território, ele é um território que a gente atua, então a gente tem uma proximidade maior da vida de cada estudante. Isso também muito pelo trabalho dos CAs, dos DAs, que estão mais enraizados ali na dinâmica do dia a dia do estudante,
mas que traz para a gente também toda uma disputa de sociedade, da forma como a sociedade se organiza e de como que a universidade e aí, né, as escolas, associações de bairro, sindicatos também são centrais para essa organização. Me trouxe N outras visões sobre o mundo, sobre a realidade do estado de Minas. Eu conheci muito mais a fundo a realidade dos estudantes das unidades, o que eles sonham para o UENG, o que eles encontram hoje, a disparidade entre o que o governo deveria entregar e o que ele entrega. E militar organizado me trouxe, assim, eu acho que mais preparo para outras questões posteriores, trabalho em conjunto, lidar com contraditório, né? Isso também traz um saldo muito bom para que a gente consiga organizar melhor as lutas dentro das unidades. Porque o movimento estudantil com força, ele não é só um movimento estudantil em que cada unidade age de forma espontânea, de forma aleatória, sem ter uma organicidade, um diálogo no meio disso. E acho que um ponto muito certeiro que a gente vem fazendo com os diálogos com os DAs, principalmente, ano passado a gente realizou o CONDAS, foi o primeiro congresso, o conselho de DAs, que a gente conseguiu juntar todos os diretórios acadêmicos já existentes dentro da UENG, para poder pensar e tirar uma agenda de lutas em comum. Então, esse CONDAS, o tema dele era assistência para permanecer, pensando também no processo da greve de 100 dias que aconteceu, puxada pela UENG e pela Unimontes no ano de 2015, muito protagonizada pelas unidades de Frutal e Ibirité também, que trouxeram para a gente a ideia, né, de se conseguir construir um plano de assistência permanente estudantil para dentro da universidade. E tudo isso fez com que a gente também amadurecesse nesse processo de tentar encaixar lutas que fossem comuns a todas as unidades, ou seja, uma agenda de luta programática para que a gente conseguisse dialogar também e passar informação para dentro das unidades. Bom, Lavínia Rosa Rodrigues, autorizo que as imagens de vídeo e áudio sejam utilizadas no projeto documentário sobre o movimento estudantil. Show. Essa relação, qual que é? Não pensei assim. Meu nome é Jéssica Marrox e eu autorizo o uso da minha imagem para esse documentário e para todos os lugares que foram transmitidos.